Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí, né, de Neto reagindo a essa goleada do Flamengo. Neto ficou aí em choque, né? O Flamengo venceu aí o Fortaleza por 5-0 e é líder do Brasileirão porque o Palmeiras perdeu por o Cruzeiro por 2-1, né? Então o Flamengo aí vai dormir na liderança e também vai para o Mundial líder e vai voltar do Mundial líder. Vamos ver o que o Neto falou aí. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Thiago, você que tá forte, tá bonitão, arrebentou lá em Orlando, passeando para tudo quanto é lugar. Fiquei acompanhando você no Instagram e você aí, conta pra mim essa goleada da equipe do Flamengo, que é líder da competição, porque o Cruzeiro me parece que tá ganhando, já acabou ganhando de 2-1 do Palmeiras. O Vasco ontem, que tomou um chocolate, e o Diniz acha que inventou a bola. E aí, Thiago? Ô, craque, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela participação. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Sempre feitos por você. É sempre um prazer estar aqui no apito final. Olha, a noite foi boa pro Flamengo, não só pelo chocolate, mas um belo resultado do Flamengo. Foi o último jogo aqui no Maracanã antes do Mundial também. Então, uma conexão com o torcedor. Teve festa ao término da partida, aqueles celulares acesos com luzinha. Agora, a noite foi especial para dois jogadores, craque. Vou tentar fazer aqui uma ressalva para dois atletas do Flamengo. O Arrascaeta, que fez aniversário hoje, 31 anos, e abriu o placar desse jogo, fez o primeiro gol da noite, e também pro Everton Araújo, porque eu tenho certeza que você, Neto, deve lembrar do seu primeiro gol na carreira. Sei que foram muitos, 184 se eu não estiver errado. Agora, o Everton Araújo fez o primeiro gol dele no Maracanã, e para um jogador do Flamengo isso é muito especial. Ele falou um pouco sobre esse momento, então vamos ouvir o Everton Araújo. Eu agradeci a Deus pela oportunidade de ter dedicado esse gol para minha filha, que está por vir, e fiz esse gol dedicado para ela. E esse gol representa muito para mim, o meu primeiro gol aqui no Maracanã, um estádio muito especial como esse, e dizer que eu estou muito feliz, agradecer a minha família, a todos que me ajudam no dia a dia para que eu pudesse estar dentro de campo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, isso vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado, e foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Eu estava arriscando mais nos outros jogos e graças a Deus hoje eu consegui acertar. Agora, o Flamengo basicamente jogou sozinho hoje no Maracanã, craque Neto. A verdade é que o Flamengo dominou as ações da partida desde o início do jogo. O Arrascaeta abriu o placar ainda no primeiro tempo, um belo passe, inclusive, do Léo Ortiz, mas teve outras chances de ampliar, com o Luiz Araújo, enfim. E no segundo tempo, aí o placar deslanchou, logo no início do segundo tempo, com 3 minutos. O Everton Araújo fez o segundo, depois Luiz Araújo marcou 2 vezes, o terceiro gol e o quinto, e no meio desses gols, o Varela deu uma assistência também perfeita para o Michael fazer o quarto gol do Flamengo. Então foi uma noite assim realmente totalmente rubro-negra aqui no Maracanã, sem muitas chances para o Fortaleza, que pouco pegou na bola. O torcedor encheu a casa, 65 mil pessoas presentes, aniversário do Arrascaeta, e para comemorar tudo isso, a vitória por 5-0 e agora a liderança do Campeonato Brasileiro, 24 pontos então, ultrapassando o Bragantino, que havia vencido o Vasco ontem também aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Mas o Flamengo chegando a 24, ultrapassa aí o Bragantino, ultrapassa também o Palmeiras, o Cruzeiro venceu há pouco, é o segundo colocado do campeonato, o Flamengo liderando então com 24 pontos somados. Agora o Flamengo se despede do Maracanã, foi o último jogo hoje aqui, viaja para o Mundial no dia 11 e amanhã os jogadores estão de folga, aquela folguinha merecida, até por isso foram embora bem rápido, saíram do vestiário aqui com pressa, porque eles queriam comemorar o aniversário do Arrascaeta e também o diazinho de folga que eles vão ter amanhã, Neto. Ô, Thiago, o primeiro gol que eu fiz na minha carreira foi, eu tinha 16 anos e 8 meses, foi Guarani e Juventus na Rua Javari. A gente perdeu o jogo de 2-1 e eu que fiz o gol pelo Guarani e me recordei aqui há quantos anos? 42 anos atrás. Há 42 anos eu fiz o primeiro gol da minha história. Você não ia esquecer. Jamais, garotinho. Ô, Thiago, eu continuo firme e forte, obrigado pelas suas informações todas. Tamo junto e misturado e arrebenta aí na Band, hein? Sempre um prazer, craque. Um beijo pra vocês, um bom domingo. Vou tirar você daí, vou trazer você pra São Paulo também, tá bom? Se prepara aí, que aqui o pau tora, velho. Aqui ninguém vai ficar fazendo exercício,
vai pra praia todo dia, é abdômen. Aqui, velho, aqui você tem que correr dos caras. E esse é danadinho. Esse é danadinho. Esse é danadinho. Vamos lá. Para eu voltar depois pro Corinthians, mas uma pitata. Vamos lá. O Flamengo é o time a ser batido. Para mim, o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras está na frente. Mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo incrível. Quesada, Tel, Marília Ruiz e Godoy. E fez 5-0 num time que não é um time de esquina, né? Todo mundo fala do Fortaleza, mas o Fortaleza... Não tá legal, não tá legal. Não tá vivendo um bom momento. Não tá Faz legal. tempo, hein? Mas é um time que a gente soube reconhecer no trabalho do Vojvoda uma força do futebol brasileiro que não vive um bom momento. Não, eu continuo com a minha opinião que os dois grandes times do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e Flamengo. Eu não mudo isso. Não, eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, tem que ficar de olho. Qual o time do Red Bull, Alê? Bragantino, o Alê Goiás. Goiás, grande Alê. também. Mostra o filho do Theo líder, ali. líder Moleque, da Série Theo, B. Ô, moleque bonito, hein, rapaz? Sei lá. Tá cabeludo. Tá aí o né? Alê fazendo jornalismo, se formou em medicina, o vô dele. Um dos maiores médicos Sim, que meu é o pai seu fez papai. um trabalho fantástico. E hoje ele tá fazendo na FAAP, lá com um CG. Só não acompanha o CG na noite, tá? No CG pedir pra você ir tomar um negócio, querer sair, cuidado. fica quietinho, não sai, que senão é problema pra você. Principalmente de carro. Principalmente de carro. Voltando pra você, Theo. Não, agora é o seguinte, o Flamengo é líder, mas o Flamengo não joga mais antes do Mundial. O Red Bull Bragantino joga e o Cruzeiro também joga antes do Mundial. Eles jogam no dia 12. Dia 12 a gente tem a última rodada, aí para tudo. Cruzeiro e Vitória, se eu não estiver errado. Exatamente. É Cruzeiro e Vitória lá na Bahia e é Red Bull Bragantino e Bahia. Se os dois vencerem, pulam o Flamengo. Vamos lá, pra você, Marília Ruiz, o Flamengo, esse com o Thiago Carvalho, pra todo mundo aí, arrebentando aí, 5-0 no Fortaleza. É uma coisa impressionante a equipe do Flamengo. E por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil. Mas o melhor elenco pra mim é o Palmeiras. Então, Neto, o Flamengo ainda na gestão Felipe, Luiz, e também nos últimos técnicos que passaram, ele sofre um pouquinho de instabilidade. Então, essa semana se classificou na Libertadores com 1-0 sofrido, contra o pior time do campeonato. Corinthians sofre do quê? De tristeza profunda. E o Grêmio? Não, o Grêmio agora... Não, tudo bem. Não, só estou dizendo que não. A sequência do Flamengo, ela é pontuada. Eu sei, mas sim, eu queria que você pudesse me ajudar. O que nós estamos sofrendo? Quer um abraço? Não, um abraço. Posso te ajudar com um abraço? Um abraço. Um abraço mudo. Dá pra abraçar três aqui na mesa. Se o Flamengo está com estabilidade, eu acho que vocês podem dizer, abraço. Eu acho que nós, a única coisa, nós... É um abraço carinhoso, nós três. Que merda que nós temos, gente. Que merda que nós temos. Não pode falar isso na televisão. Mas que merda que os caras estão falando. Voltando pro céu, Marília. Eu entendo bem. O Flamengo, ele desde que começou a temporada pra valer, que foi a partir de abril, ele, por exemplo, fez uma Libertadores que dá a ele um problema. Amanhã a gente tem o sorteio das oitavas de final e o Flamengo foi segundo do seu grupo. Sim. Vai aparecer pro Flamengo muito provavelmente, se ele não pegar o primeiro do seu próprio grupo, que ele foi melhor, né, a LDU, ele vai ter um problema nas oitavas de final. Então, temos também amanhã o sorteio da Copa do Brasil, também com potes liberados. O Flamengo tem um elenco mais numeroso, tem um Mundial de Clubes com muita expectativa, num grupo acessível, diferente do grupo do Botafogo, por exemplo, para se classificar na primeira fase. Então, é essa sequência do Flamengo que dá ao torcedor, às vezes, a vontade de vaiar no Maracanã. Essa semana eu estava no Rio de Janeiro, para ganhar do Tátira na Libertadores em casa foi difícil. E agora o Flamengo vai decidir sempre fora, porque ficou em segundo do seu grupo. Sim. Então, acho que o Flamengo é grande favorito, um dos grandes favoritos no Campeonato Brasileiro, mas sempre o mata-mata pontua o meio da semana do Flamengo, diferente do que acontece com outros clubes. Para você, o Flamengo, acho que o único time que briga com o Flamengo brasileiro é o Palmeiras. Você E o vê- Palmeiras tem uma vantagem. Olha, o Cruzeiro. Não, tudo bem, o Cruzeiro pode chegar também. Mas assim, vamos botar o Cruzeiro também. Mas, lembra quando a gente falou aqui no domingo passado? Olha, se o Palmeiras ganhar 7 pontos, Abriu. quem está na frente? Flamengo. E o Palmeiras é quarto. Mas o Isso, Cruzeiro, você vê? o Cruzeiro que o Theo falou, venceu o Palmeiras Não, e o então, Flamengo. Na isso, sua casa, mas exatamente, venceu. Fez 6 mas- pontos contra esses times. tem- Mas a gente janela. nunca colocou o Cruzeiro nisso. Não. A gente está colocando agora por causa dos jogos. Meu querido Godoy, Bom, desses 4 clubes aí, o interessante são 2 técnicos brasileiros, 2 técnicos estrangeiros, né? E, coincidentemente também, são clubes cuja administração bem feita, né? São administrações que o presidente não necessita
da ajuda do clube. Ele que manda, do Do Cruzeiro. dinheiro do clube. Não necessita do caixa do clube, né? Então, coincidentemente, então mostra, a receita está aí, é fácil seguir. Difícil é ser decente, né? No comando de um grande clube no futebol brasileiro. Mas o campeonato ainda é longo. 11ª, né? Faltam poderemos ter 27. Poderemos 27. ter surpresas aí depois da janela de contratação e do Mundial de Clubes. Vamos lá, voltando aqui para o Corinthians, né? O Rosenberg está lá com a gente lá, meu querido Hernani. Como é que tá a finura aí? Tá A finura tá em ordem? Tá em ordem. Agora já esteve melhor. É que a minha não, né? Alinhando expectativas de time, da gente, da torcida, como é que uma declaração como essa do Felipe Luiz, técnico de um dos representantes importantes do futebol brasileiro no Mundial de Clubes, de que o que a gente viu ontem na final de Champions é quase um outro esporte, bate? Então, eu acho que é importante os caras falarem jogar real, entendeu? Porque esse medo também de falar sobre as diferenças... Então, mais ou menos, né? Mas é normal que seja assim. Cara, basta olhar a história dos mundiais de clube, como foram ganhos os mundiais ou intercontinentais, ou chamem como quiserem, pelos times brasileiros. Como foram ganhos? Em geral, com outro time jogando mais, produzindo mais, criando, ou com grandes atuações de goleiros, ou com poucas finalizações e uma bola que entra, ou time que soube se defender. Em geral, foi assim. Agora, você imagina você ter que transpor isso para um campeonato em que você vai ter que possivelmente enfrentar, né, 4 vezes. No mata-mata, um monte. Então, você precisa repetir esse roteiro em 4 jogos, me parece muito pouco provável. Pode acontecer, futebol pode tudo, a Grécia já foi campeã de uma Euro, mas é muito pouco provável. Então, acho que faz bem o Felipe Luiz em falar isso. E essa frase, é um outro esporte, quando a gente fala da Champions League e tal, é quase um outro esporte. É uma frase que é batida, muita gente diz, mas raríssimas vezes, eu não me lembro de ter ouvido um técnico de um grande clube brasileiro, um cara com a importância do Felipe, falar da maneira como falou. De Europa. Ele já jogou esse outro esporte bastante. Exato. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o objetivo da fala, ou a origem da fala, é criticar aquilo que os treinadores e os times não podem fazer porque não conseguem aqui no Brasil. Eu não acho que é uma comparação, então tudo bem, então se você der um pouco mais de tempo para trabalhar, porque a grande diferença do ponto de vista do trabalho dos treinadores do futebol que o Felipe mencionou e o futebol no qual ele opera é o espaço para treinamento, a condição que comissões técnicas têm de fato para trabalhar. É óbvio, a diferença de material humano também é tremenda. Os orçamentos, os nossos melhores jogadores estão lá, não aqui. Tudo isso, conversa velha. Mas lá dá para trabalhar. Aqui não dá. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Porque quando alguém aqui consegue um tipo de resultado em termos de sensações provocadas pelo jogo, e ele jogou num time que fez isso quando o técnico era o Jorge Jesus, as pessoas imediatamente começam a falar, lembram? Que lugar o Flamengo ficaria na Premier League? Lembra disso? É uma proposta inviável, porque não tem como você estabelecer qualquer tipo de referência. Você vai viver de opiniões. Algum cara na rede social vai falar, 4º lugar. Os caras que jogaram bola nunca vão falar esse tipo de coisa, porque eles sabem que não tem como. Mas a sensação das pessoas leva a esse tipo de coisa. Isso não é ruim. Eu tô só curioso para saber como é que os torcedores dos 4 representantes do Brasil no Mundial vão reagir a bem possíveis cacetadas. Não sei se vão reagir se vão assimilar tão fácil assim, se vai ser tão simples assim, não. Só para pontuar o que o Furi estava falando, pelo Felipe Luiz, a resposta dele, ele implorando por um dia. Vocês repararam que ele estava falando entre 3 e 4 dias. Entre 3 e 4 dias, de tão pouco que é, né, a realidade, você ter um tempo para trabalhar, porque essa é a realidade. Você simplesmente recupera do jogo anterior, você se recupera, não tem como você treinar. Você prepara um jogo, passa ali quem está melhor, quem está mais fresco, e você tenta colocar em prática na próxima partida. Em relação à reação, né, do que pode ser o Mundial, né, que a gente vai ver daqui a pouco,
Então, acho que a expectativa dos torcedores, né, dos 4 grandes, é de pelo menos passar de grupo. A situação do Botafogo é bem complicada, né? É o grupo mais difícil, mas eu acho que a expectativa é pelo menos passar da fase de grupos. Acho que passando da fase de grupos não vai ter tanto assim o desespero ou algum tipo de brincadeira, né, dos rivais e tudo mais, mas eu acho que a expectativa é pelo menos passar da fase de grupos. E assim, aí vai voltar aquele mesmo papo que a gente costumeiramente tem no final das temporadas, quando os mundiais acontecem nos seus diferentes formatos. É muito possível que a gente tenha mais surpresas nos duelos, que a gente se surpreenda mais com as dificuldades que os clubes brasileiros vão enfrentar contra times de continentes inferiores, do que com o desnível que vai acontecer em relação aos europeus. Então, ao mesmo tempo que gera curiosidade como o Flamengo vai suportar o Chelsea, eu, por exemplo, vejo o Palmeiras com condição de vencer o Porto. Para mim, o Palmeiras é mais time do que o Porto. Eu estou acreditando que o Palmeiras pode brigar pela primeira colocação. Como que o Fluminense vai enfrentar o Borussia Dortmund? Como que o Botafogo vai enfrentar os dois europeus, o Paris PSG, e o Atlético? Também como os europeus vão levar a competição, né? Mas eu acho que tem as armadilhas aí, que são os jogos contra os times de outros continentes. Bom, o Botafogo tomou 3 do Pachuca na Intercontinental, a gente cansou de ver, né? Então, o Mundial de Clubes, ele tem essas duas pontas. Tem um outro esporte que se pratica na Europa e tem os outros continentes se aproximando e desenvolvendo muitas vezes com mais tempo, e acho que esse é um ponto, né? Equipes em outros continentes, às vezes, conseguem trabalhar mais do que os técnicos brasileiros. E mesmo com times inferiores, conseguem ter equipes mais organizadas para vencer, muitas vezes, os times sul-americanos. Passando a régua no jogo do Maracanã, o Fortaleza numa péssima fase, zona de rebaixamento, perdeu no meio da semana, não vence as 6 partidas, mas o Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, mais uma vez garantiu apoio, sustentou apoio ao Vojvoda, portanto, o treinador argentino segue no comando técnico do Fortaleza, não cairá e acho que agora a poeira vai dar uma baixada com a parada do Mundial. Acho que esse é o ponto, né? O Vojvoda vai poder trabalhar. O calendário que a gente fala que pesa para todo mundo, como disse Felipe, pesa mais para o Fortaleza, né? Pelas viagens, pela Copa do Nordeste e tudo mais. E hoje, vamos falar a verdade, quer dizer, jogou contra o Flamengo no Maracanã e era um Fortaleza esfacelado ali, com um monte de desfalques. Então, cara, é até normal você perder por 3-4-0 do Flamengo. Mas jogou quinta-noite na Argentina. E o Felipe falou... Aliás, cara, o Felipe é demais, né? Porque, assim... Que outro técnico falaria isso? Sim. Pô, ele sente... Em geral, o técnico só usa esse argumento para justificar, né, o time dele jogar mal. Depois que perde. Exatamente. Exato. Se não perde, não. Exato. O Corinthians jogou na... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí que no começo do vídeo o Neto ficou encantado e abismado, né, com a sua atuação do Flamengo, que venceu aí o Fortaleza por 5-0, né? E é líder do Brasileirão, porque o Palmeiras ele perdeu o seu jogo, né? A gente sabia que a chance do Palmeiras perder para o Cruzeiro era muito grande até empatar, né? Então o Flamengo precisa fazer a parte dele em casa, vencendo o Fortaleza, né? O Flamengo tinha conquistado a liderança uma rodada atrás, perdeu para o Palmeiras e agora recuperou de novo, né? Então o Flamengo agora precisa manter, né, a liderança do Brasileirão, porque se botou como prioridade, tem que vencer. E o Flamengo tem elenco para isso. E o Flamengo vai trazer mais reforços ainda, né, para melhorar ainda mais esse elenco. Jorginho já está assinado aí, já está confirmado. Ele deixou até de receber o dinheiro do Arsenal para poder jogar o Mundial de Clubes logo, imediato, né? Então, mostrando que ele vai vir ajudar o Mengão nessa trajetória aí. O Flamengo tem tudo aí para continuar crescendo e vencendo, né, durante aí essa temporada. Dê sua opinião pra gente se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E para não perder nada aqui, já se inscreve aí e ativa o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.